Você ainda usa planilha nos processos da tua empresa? E se eu te disser que com poucos cliques você pode automatizar todos os processos da sua empresa? É sério isso, Rafa? É sério. A 4MDG é a transformação que você precisa para dar checkmate nos processos chatos e cansativos. E como é que você vai fazer isso? Você vai usar a plataforma da 4MDG e com poucos cliques, sem saber nada de codificação, você vai automatizar os processos. Processos de cadastros, compras, vendas, operações. Você vai desenhar um workflow e vai conectar ele em mais de 200 fontes de dados em tempo real. Já imaginou você poder digitar o CNPJ de um cliente ou de um fornecedor e em poucos segundos você ter todos os dados dessa empresa, inclusive análise de crédito? E poder então se livrar daquelas e-mails, daqueles processos manuais ali de requisição de reembolso, aprovação de compra e tudo mais. Faça o seu fluxo inteligente com a 4MDG e garanta a segurança da sua operação. Você vai definir os setores que receberão as informações, vai nomear os gestores, os aprovadores e também determinar os campos que precisam ser preenchidos. É o fim das planilhas dentro da sua empresa. Tudo isso dentro de uma assinatura mensal fixa a partir de R$900 por mês. Então conheça tudo que a 4MDG pode e vai fazer na sua empresa acessando o link aqui que está na descrição do vídeo e automatize os processos da sua empresa em poucos minutos. Beleza, galera? Essa é a dica. Vamos ao vídeo, vamos lá. Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui um clássico aqui do xadrez, que é o Danil Dubov, um jogador prodígio russo, muito criativo, né? De um xadrez ali todo inovador. E a gente tem aqui a lenda do xadrez mundial, Viswanathan Anand, campeão do mundo, né? A lenda indiana que joga até hoje, acima dos 50 anos, contra a molecada de igual para igual, não. Ele tá entre os top mundiais aí, né? É realmente uma lenda. E a gente tem essas duas feras que estão se enfrentando. Essa partida que é um clássico que aconteceu em 2018 lá em Moscou, no Memorial do Tal. Olha só, hein? E aqui a gente vai ver Danil Dubov jogando a lá Mikhail Tal nessa partida, em homenagem aí ao Mago de Riga. Mikhail Tal que foi campeão do mundo, né? Ali na década de 70. E um dos jogadores ali mais também de sacrifícios, de criatividade, de ataque que a gente tem ali na história dos maiores atacantes do xadrez, né? Então vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem o Danil Dubov com as peças brancas e ele abre aqui com a abertura inglesa, C4. O Anand responde com E5 e o Danil Dubov segue com o desenvolvimento aqui do cavalo. O Anand já tenta lutar pelo centro com a ameaça sempre de capturar esse cavalo. Danil Dubov segue com o cavalo D5, a gente já tem uma linha rara aqui da abertura inglesa e mais rara ainda depois desse A5 aqui do Anand. Realmente os dois jogadores estão querendo colocar criatividade aqui na partida, né? O Danil Dubov segue com o cavalo em F3 atacando o peão. E aqui D6 agora protegendo o peão e não indo para um avanço aqui que poderia também ser jogado. Mas o Anand prefere aqui seguir os princípios do xadrez, que é tirar as peças. E agora o Danil Dubov segue aqui com G3, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras em fianqueto para finalmente colocar o rei dele aqui em segurança. O Anand segue com C6, tira esse cavalo daí, toma o meu bispo logo. E o Danil Dubov, galera, fala não tira, não toma o bispo não. Deixa o meu cavalo aqui no jogo. Cavalo em E3, galera, não querendo ficar com o par de bispos, nem nada disso. Ele entendeu aqui que ele preferiria, não tem nada de errado aqui em capturar. Notem que é inclusive o melhor lance aqui, segundo os computadores, é esse lance natural. Mas aqui que a gente vê o estilo do Danil Dubov, né? Um estilo contra dogmas, um estilo criativo, né? Ele fala, pera um pouquinho, mas pode não ser o fino do computador, mas eu tenho minhas ideias aqui com o cavalo em E3. Vamos ver como segue aqui a partida. Cavalo em F6 foi jogado pelo Anand. E depois de bispo G2, todo mundo coloca os reis em segurança. Ainda falta desenvolver peça aqui pro Anand, ainda falta desenvolver aqui pro Dubov. Torre 8 foi jogada e temos aqui D4, imediatamente lutando pelo centro. Peão toma cavalo A6, segue com o desenvolvimento. E o cavalo de E vem para casa de C2, aqui o Danil Dubov tira o cavalo, ataca aqui o bispo e prepara, dá mobilidade aqui pro peão, dá mobilidade pro bispo. Um lance importante. A partida seguiu aqui com o bispo C5, mantendo o bispo no jogo e agora
B3, olha que interessante o desenvolvimento do Dubov, né? Um desenvolvimento calmo, né? Ele levou 12 lances e ainda não conseguiu desenvolver o bispo, e da mesma forma o Anand também já jogou aí os seus 12 lances e agora o 12º com o cavalo B4, né? Vamos ver como segue, o bispo finalmente desenvolve e aqui também o Anand, finalmente eles desenvolveram suas peças menores aqui. Pressão no peão de E2, hein? Aqui segue com o cavalo E3 mais uma vez. Esse lance faz o bloqueio, portanto protege aqui o peão. E também tá atacando o bispo, que volta para casa de H5. E o Dubov fala, tira agora o cavalo daí. Pouco a pouco ele vai fazendo o Anand recuar. O Anand joga agora com o cavalo em A6. E o cavalo de D vem para casa de F5. Os cavalos estão se protegendo. Existe um ataque agora aqui na casa de D6. O bispo também tá com uma bela diagonal. Que será que o Dubov tá querendo, galera? A partida seguiu aqui com o bispo G6 e agora o bispo tá numa boa posição. E aqui tudo indica que o Danil Dubov pode seguir aqui de diversas maneiras. Pode jogar um dama D2, desenvolvendo a dama e conectando as torres, colocar uma pressão aqui em D6. Faz sentido, né? Mas é aqui que a gente vê o xadrez dinâmico e criativo deste garoto russo, o Danil Dubov. Ele vai pro lance, galera, ele tá jogando contra o Anand, né? Contra o campeão do mundo aqui, ele manda a bala. Segue os passos de Mikhail Tal agora, hein? Joga a lá Mikhail Tal e faz esse sacrifício de cavalo aqui em G7 que não é o lance sugerido pelos computadores de maneira nenhuma. Os computadores sugerem aqui jogar um lance do tipo H3, bispo H3, lances aqui do computador são esses. Um lance de dama D2 seria também um bom lance natural aqui, mas o Danil Dubov vai para esse lance. E depois que faz esse lance, os computadores até gostam, falou, opa, é verdade, esse lance aí é legal. Olha a genialidade aqui do Dubov. A partida seguiu com o rei por G7, galera, e agora é o seguinte... Por que que o Danil Dubov fez isso, né? Porque agora ele vai começar a sobrecarregar aqui o ataque na diagonal de casas escuras e o bispo não consegue ajudar muito, a não ser que ele tome esse cavalo, mas o Danil Dubov não dá tempo para isso. Cavalo G4, pressão total agora em F6. O Anand só tem poucos lances aqui, segue com torre E6 defendendo. E agora B4, mais um lance fino aqui do Danil Dubov. O que que ele tá fazendo? É a chave de tudo aqui nessa posição. Esse lance aqui B4 e depois de peão toma e peão toma ele tá convidando aqui o bispo a capturar, e se não capturar tá vindo aqui dama C1 seguido de dama G5, a pressão aqui vai ficar insustentável, né? Então aqui o Anand segue com cavalo por B4, acaba sendo um erro porque agora a dama fica muito longe aqui, deslocada da proteção do cavalo, né? Então esse foi um erro agora do Anand, mas se tivesse tomado de bispo aqui, ainda haveria muita luta. Por exemplo, uma ideia seria trocar e seguir com G4 e G5, aproveitando aqui essa diagonal, e seria muito difícil de combater tudo isso. Provavelmente teria que jogar aqui um rei F8, e aqui o Danil Dubov poderia seguir sem tomar aqui a torre e jogar um F4, com ideias aqui de prender o bispo. E a gente teria uma continuação aqui muito interessante, com chances ainda para os dois lados, né? Uma posição bem desequilibrada mesmo, aonde o Danil Dubov teria uma qualidade a mais, uma torre por um cavalo, mas alguns peões a menos e uma posição bem estranha para os dois lados, né? E bem divertida, com certeza. Por isso a partida seguiu com cavalo por B4, mas agora o Anand errou, porque torre por A8 desvia a proteção aqui do cavalo, dama toma, e agora dama D2, o Danil Dubov vai trazendo mais um atacante aqui na posição, tá ameaçando tanto a casa de G5 quanto a casa de H6, e aqui, mais uma vez, o Anand assustado vai para esse lance rei F8, que já devolve a peça na hora, e o Danil Dubov tem uma posição melhor, né? Agora, ele poderia ter sido mais resiliente aqui com o lance dama D8, né? Mas talvez não fosse salvar o mundo. Por exemplo, dama H6, dama ataca, o rei volta para defender. Não é tão fácil de continuar aqui esse ataque. Talvez tivesse que tomar mesmo e ir para aquela ideia do G4, ameaçando o G5 e se a torre sair leva mate, né? Então as brancas continuariam tendo alguns ataques, mas os computadores apontam uma boa defesa aqui para as negras. Seria jogar cavalo C2 com bispo D4, por exemplo, né? E aqui tudo pode acontecer, a gente mais uma vez teria uma posição muito maluca, onde o Danil Dubov teria uma qualidade a mais, alguns peões a menos e nada se sabe, né? Então é isso que o Danil Dubov tá fazendo, ele tá convidando aqui para, assim como o Mikhail Tal, para uma floresta escura, né? De onde provavelmente só um de lá sairá.
Arandi segue com rei F8 e agora sim, não foi tão resistente, não fez os 2 últimos lances do Anand, não foram muito bons e agora o Danilo Dubov tira proveito. Cavalo por F6, agora não é tão simples assim, porque recuperou a questão material, tá igual a questão material, 3 peças para cada um, 5 peões aí para cada um, o jogo segue. Dama D8 foi jogado, ataca o cavalo, dama em H6 cheque, a perseguição, rei E7 e aqui bispo F3 jogado agora pelo Danilo Dubov. Que é isso? Que frieza, né? Que frieza aqui esse lance. Protege aqui o peão de E2, dá mais mobilidade aqui pro bispo. Um lance frio de Danilo Dubov. A partida seguiu com cavalo C2 e agora é dama em H4, ameaçando todo tipo de cheque descoberto e não tem o que fazer. O Anand tira a dama da linha dessa diagonal, segue com dama em A5. Cavalo por H7 foi jogado, dando um cheque descoberto. O rei tenta escapar, o cavalo volta para F6, cheque. O rei vai para D8, mas agora lembra aquele bispo lá, ó? Agora ele vem para casa de G4 e tá defendendo o peão e atacando a torre. Melhor que H3, né? Que pendurava lá em E2. Então, e agora, olha a situação, não tem como salvar essa torre, galera. É incrível, né? Por exemplo, se você tentar se salvar aqui com torre 7, estaria vindo uma perseguição aqui implacável para cima do rei. E não tem como segurar as pontas aqui, ó. Dama D8 cheque, né? Ah, mas ainda dá pra voltar a torre mais ou menos. Cavalo vai perseguindo, né? Seria uma possível continuação, aonde no final das contas, bispo E5 e a torre não tem mais pra onde ir, né? Que loucura, galera. Que loucura aqui essa perseguição. Agora, então, por isso o Anand segue com rei C7. Deixa a torre aí saindo disparada. Bispo por E6, mas depois de peão toma dama H6, galera. E no final das contas, além de tudo, o bispo tá preso. E por isso, meus amigos, Viswanathan Anand, ex-campeão do mundo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui a gente pode dizer que ainda teria uma casa aqui, uma possível continuação bispo F5, mas depois de G4, de fato, o bispo não tem mais pra onde ir, né? E aqui seria muito material, muito ataque pra cima do rei exposto e com certeza uma torre a mais, né, galera? Com certeza uma posição vencedora aqui pro Danilo Dubov. Sempre muito bom ver esses gigantes jogando, ainda mais quando o Dubov joga a Lâmica e o tal, né? Espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!